Bom dia, gostaria de iniciar nossa reunião do SIG de Enterprise Support, nossa última reunião do ano, dia 3 de dezembro de 2020. Temos algumas orientações importantes, solicitamos a todos que mantenham seus microfones e câmeras desligados. O chat estará disponível para as postagens de qualquer dúvidas aos palestrantes, responderão no final de cada apresentação. A reunião está sendo gravada e o vídeo e as apresentações serão publicados posteriormente no portal digital da Azul e com acesso dos associados. Após a reunião, será encaminhada uma pesquisa de satisfação para a próxima agenda, que será como base a resposta dessas pesquisas que a gente vai montar a nossa agenda para o ano que vem. Contamos com a colaboração de todos. Eu sou Jesus, trabalho no grupo, sou coordenador do grupo, trabalho aqui no grupo da Lufthansa, na empresa LSG Sky Chefs, na parte de SAP-SD. E vou passar a palavra para o Marcos, que ele que vai apresentar a nossa palestra hoje. Marcos, é Legal. você. Beleza. Deixa eu pedir uma licença poética aqui, abrir minha câmera rapidinho só para dar um bom dia. Bom dia para todo mundo. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo prestígio. A gente sabe que no momento de quarentena aí a oferta de conteúdo online ela tá bastante grande, então a gente fica muito feliz com a participação de vocês aí. Conforme foi colocado, todo esse conteúdo vai ficar gravado, o material vai ser disponibilizado. Então, vocês vão ter uma referência aí para situações futuras, se vocês quiserem explorar mais esse tópico que a gente vai abordar hoje, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Com o compartilhamento, eu já vou desligar a câmera para não acabar prejudicando a rede. Só perguntar, todo mundo vendo minha tela? Sim, Marcos. Sim? Beleza. Sim. Legal. Então, antes de entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar para os participantes aí que estão entrando pela primeira vez. Meu nome é Marcos Fidelis, eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, na SAP Labs, no Rio Grande do Sul. Eu coordeno essa parte de entrega de Enterprise Support, a minha equipe é responsável pela confecção e distribuição, vamos dizer assim, de todos os serviços inclusos no pacote de manutenção Enterprise Support da SAP. No entanto, especificamente essa oferta que a gente vai conversar hoje, que se chama Business Scenario Recommendation, que é o BSR, ela é uma oferta que se estende para diferentes regimes de manutenção da SAP. Então, independente de vocês terem um contrato Enterprise Support direto ou não, ou indireto, enfim, essa é uma oferta que ela está disponível para todos os clientes SAP que tem contrato de manutenção válido, tá? Um dos propósitos desse grupo é justamente a gente discutir inovações aí em termos de portfólio de manutenção. E dessa vez a gente acertou em cheio porque realmente é algo que saiu do forno, se eu não estou enganado, semana passada, no início da última semana. Então, um serviço super novo, com uma abordagem totalmente renovada, que até para a gente mesmo é novo. Então, é uma novidade aí que a gente faz muita questão de apresentar e esperamos que vocês aproveitem, tá bom? Então, qual que é a agenda de hoje? Uma introdução e um overview com relação ao relatório em si, um exemplo de relatório e também utilizando essa nova plataforma que a gente disponibilizou para os clientes que se chama Spotlight. Então, é uma diferente abordagem de avaliar o conteúdo presente nesse serviço, como solicitar o relatório e, no final, um breve sumário. Basicamente, o que a gente busca que vocês entendam aqui? O que é o BSR? Então, em primeiro lugar, o que é a ferramenta? Em segundo lugar, quando solicitá-la? Né? Existe um momento que você deve solicitar ele. E, em terceiro lugar, como solicitá-la? Então, qual que é a forma de vocês pedirem, de vocês terem acesso a esse mesmo tipo de informação que a gente vai verificar hoje? Tá? Se a gente sair com essas 3 perguntas aí respondidas, cumprimos a nossa missão. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, enviem por meio do chat. No final a gente abre um tempo para perguntas e respostas, enfim. Estamos disponíveis para sanar eventuais dúvidas. Legal? Então, ponto importante. Quando utilizar o BSR? A gente entende que o S4HANA, tratando-se de uma nova solução,
envolve um investimento grande por parte dos clientes, tanto em termos de recurso financeiro, quanto em termos de pessoas, quanto em termos de estudo em cima de um possível business case para a adoção do produto. Então, não é algo simples de se tirar do papel. O BSR ele veio justamente para responder a pergunta central de tudo isso, que é por que mover para o S/4HANA? Então, como tirar proveito dessas possíveis automações, desses possíveis benefícios que o S/4HANA traz para o meu negócio? E por último, e não menos importante, como ter esse buy-in dos executivos de negócio de vocês, no sentido de ter essa luz verde, né, ter o green light de movimento para S/4HANA. Então, basicamente, esse é o momento que vocês utilizarão o BSR, quando vocês estiverem nessa construção do business case e nesse processo de convencimento externo do porquê mover para o S/4HANA. Tá? Quais são os principais benefícios que vocês vão ter nesse relatório? Antes de mais nada, vocês vão saber por onde começar a jornada, tá? Se vocês iniciarem uma avaliação dos benefícios do S/4HANA crua, sem nenhum tipo de direcionamento, vocês vão ver que existe muito conteúdo e que existem muitas capacidades novas no produto que eventualmente podem até confundi-los, dada a grande quantidade de recursos que a gente tem aí nessa nova plataforma. Então, aqui a gente consegue iniciar essa jornada de forma mais assertiva, tá? A partir desse relatório também a ideia é que vocês consigam construir um business case mais consistente, uma vez que todas as informações que estão presentes nesse relatório, elas são dadas a partir da utilização do ambiente de vocês. Então, o relatório ele é 100% confeccionado para o próprio cliente que fez a solicitação. E a novidade aqui é o fato de que a gente tem um relatório em PDF, conforme tradicionalmente a gente faz nossas entregas. No entanto, a gente passou a possibilitar acesso a uma ferramenta que se chama Spotlight, que ela é uma extensão na nuvem, na verdade, ou seja, uma plataforma lá navegável, na qual vocês vão conseguir pegar esses experts de negócio de vocês e possibilitar uma navegação mais profunda dessas recomendações que estão presentes lá no relatório. Então, a gente basicamente vai ter 2 entregáveis no final de um processo. Tá? Como o processo de solicitação é relativamente simples, www.s4hana.com, lá vocês vão ter todas as instruções, como aplicar as recomendações e como solicitar a geração do relatório. Esse processo ele é liderado pelo cliente, até porque a gente envolve algumas informações de negócio aqui, então o próprio cliente solicita, o próprio cliente que faz a geração do requisito e o próprio cliente que faz a interpretação desses resultados aqui, obviamente com um direcionamento grande aí por parte da SAP, uma vez que é uma novidade, a gente, enfim, tem uma série de conteúdos aí adicionais que podem ajudá-los na interpretação desses resultados. Uma vez que isso aqui está gerado, a ideia é que vocês envolvam todos esses stakeholders aí das empresas de vocês, para que vocês tenham efetivamente todo o time que pode se beneficiar de uma entrega como essa, engajado na situação. E já falei, oi, Oi, Marcos. opa, Oi, Marcos. Parou onde, Rose? Agora você sumiu sua tela. Sumiu minha tela. Eu acho que eu caí aqui. Aonde que eu. Vocês podem falar onde que eu parei o custo? Não, não chegou nos custos, não. Documentação de como preparar o requisito técnico que a gente precisa, né, como insumo para a geração do relatório. Vocês vão ter. Marcos, está cortando muito sua Tá cortando voz. muito. Está cortando.
Marcos, não estamos te ouvindo. Tá. Sair e entrar de novo, Marcos, para ver se melhora. Oi, Marcos, nós não estamos te ouvindo. Opa, escutam melhor? Agora sim, te ouvimos. Agora sim. Agora melhorou. Desconectei todos os dispositivos da casa. Vamos ver se a gente onera um pouco menos a rede aí. Desculpa pelo transtorno. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Conseguem ver minha tela? Parte dos benefícios que você estava falando, que cortou bastante. Parte do quê, perdão? Os benefícios. Dos benefícios. Legal. Então, quais são os benefícios do relatório? Antes de mais nada, a gente tem, por exemplo, só de itens de simplificação, tá? Na nossa lista do S4HANA, ou seja, cenários funcionais que tiveram modificações no S4HANA, a gente tem hoje, se eu não estou enganado, mais de 1.000 itens. Então, mais de 1.000 simplificações dentro do S4. Então, a ideia de um relatório como esse é que vocês consigam iniciar essa jornada de estudo, de criação de um business case, de estudo até mesmo de benefício funcional, de forma mais assertiva, que vocês saibam por onde começar e saibam quais são os principais cenários afetados aí numa eventual adoção do S4. Segundo ponto, uma vez que esse relatório ele é todo elaborado com base em cenários de negócio do próprio cliente, ou seja, informações de utilização do próprio ambiente do cliente, a ideia é que vocês consigam construir um caso, um business case mais consistente, mais forte, porque, na verdade, a gente está apresentando informações de vocês mesmos, informações que a gente entende que, de fato, vão apoiá-los no entendimento das capacidades e das novidades do S4. Terceiro ponto, e aqui a gente vai explorar um pouco mais para frente, hoje a gente tem duas entregas. Na verdade, a gente tem um relatório em PDF, que é um relatório mais voltado para uma audiência executiva, e uma segunda entrega, que é a grande novidade desse mês, que é acesso a uma plataforma online, na qual vocês vão conseguir destrinchar, na qual vocês vão conseguir verificar de maneira mais a fundo essas recomendações que foram dadas. Então, hoje a gente tem dois produtos a partir dessa geração aqui. Como se solicita isso? O processo é relativamente simples, s4hana.com, lá vocês têm todo o manual, vocês têm as duas notas que precisam ser aplicadas nos ambientes, todo o manual de como implementá-las e de como solicitar o relatório. Importante, todo o processo é por conta do cliente, uma vez que a gente utiliza informação de negócio de vocês, então o próprio cliente precisa fazer o upload desses arquivos, precisa fazer a geração do requisito técnico, e o próprio cliente, somente ele vai receber também os produtos, né, que são o acesso à plataforma e o relatório em PDF. É importante que isso aqui seja internalizado, ou seja, que o cliente leve isso para dentro de casa, envolva os executivos, envolva o time de projeto, as pessoas envolvidas nesse processo, porque é bastante conteúdo, é muito difícil, eu digo assim, até internamente na SAP, é muito difícil uma pessoa que consiga interpretar 100% de um relatório como esse. Vocês vão ter que envolver pessoal de negócio, vocês vão ter que envolver o pessoal de TI, porque realmente é bastante conteúdo. E o ponto importante é que aqui a gente não tem nenhum tipo de custo adicional, tá? Uma vez que o cliente tem manutenção válida com SAP, ele tem direito a consumir esse benefício aqui, e hoje a gente independe do regime contratual. Então, o cliente Enterprise Portal, o cliente que tem outros regimes de contrato aí, ele pode solicitar a geração do relatório, basta ter contrato de suporte válido conosco, tá? Então, qual que é a narrativa envolvida num relatório como esse? Aqui a gente tem dois exemplos, tá? Um head de manufatura e um CFO. Vamos começar pelo CFO.
dentre diversos objetivos de um CFO, a gente tem certeza que existem muitos. Um deles nós temos certeza também que é a otimização de processo financeiro e de liquidez. Tá? Esse é realmente um objetivo do negócio, ele não é diretamente relacionado à TI, mas a gente entende que sempre existe essa necessidade aí dentro de uma companhia. Tá? Quais são os subobjetivos, vamos dizer assim, que apoiam o CFO no atingimento dessa meta? Tá? Primeiro, dois exemplos. Redução dos esforços aí de contabilidade geral e do processo de fechamento. O processo de fechamento a gente sempre, enfim, é um tópico sempre quente aí no que diz respeito ao sistema. E também redução dos dias de atraso, vamos dizer assim, num processo de venda, né? Até mesmo para que a gente consiga uma maior liquidez e a compensação desses pagamentos de forma mais rápida, tá? Quais são os KPIs envolvidos nesses dois objetivos aí? Ordens abertas, ordens automaticamente fechadas, dias até o pagamento quantidade de dias, né, até o pagamento de uma ordem, quantidade de itens que já foram entregues e ainda não foram faturados. Então, tempo, né, lead time, tempo da criação de uma ordem até a limpeza dela no sistema. Então, existem uma série de KPIs cascateados a partir desses dois objetivos maiores em verde que a gente coloca aqui. Quarto ponto, como estamos hoje? Né? Quais possíveis capacidades do S4HANA poderiam beneficiar o atingimento, né? Poderiam ajudar no atingimento daqueles objetivos ali acima? E quais cenários do ERP propriamente estão sendo utilizados dentro daqueles cenários, dentro daqueles módulos ali, né? Outro ponto importante que até agora eu não falei, mas que é um dos grandes benefícios do BSR, benchmarks de indústria. O que os meus pares estão utilizando dentro daqueles cenários, né? Quais são os principais cenários de negócio utilizados pelos meus pares, independente se eu estou utilizando eles ou não dentro do RP e dentro do S4HANA, tá? Uma vez que a gente tem o entendimento desses quatro quadrantes aqui do lado esquerdo, a gente vai para SAP mesmo, né? Então, antes de mais nada, qual que é a diferença dentre os cenários que a gente está listando aqui do ERP para o S4HANA? Então, quais são as capacidades do S4HANA que podem ajudá-los aí? E quais são os produtos adicionais da SAP que podem eventualmente ajudá-los? Muitas vezes o S4HANA não vai atender plenamente a demanda, mas quais são os produtos adicionais que podem ajudá-los? Então, a partir de todas essas informações do lado esquerdo, que são coletadas do próprio cliente, a gente traz essa recomendação de como a gente entende que vai ajudá-los aí por meio da adoção da nossa nova ferramenta, tá? Segundo exemplo, nessa mesma linha de raciocínio, otimização de processo de manufatura. Quais são os objetivos que o head de manufatura tem? Então, acelerar o ciclo de manufatura, reduzir o custo de manufatura. Quais são esses KPIs que vão ser medidos? O tempo de produção da criação até a confirmação de uma ordem. Ordens não finalizadas em tempo, né? Então existia lá uma expectativa de finalização, aquela ordem não foi limpada. Quantas ordens estão sendo automaticamente, ordens de produção, né? Estão sendo automaticamente criadas e limpadas no sistema, né? Então, uma série de KPIs envolvidos aí no processo, a gente vai usar a mesma linha de raciocínio, então, quais são os módulos, quais são as capacidades do SAP ERP que estão sendo utilizadas pelo próprio cliente, quais são as capacidades que os pares de indústria usam e como a gente entende que o S4HANA vai ajudar vocês no atingimento desse objetivo maior, que é a otimização dos processos de manufatura e também daqueles objetivos menores ali que são mais específicos para essa linha de negócio, tá? Mesma forma, exemplos de produtos adicionais serão trazidos no relatório, então vocês vão ter a possibilidade de verificar não só a S4HANA, mas quais soluções auxiliares aí podem apoiar vocês no processo, tá? Dito isso, dentro do BSR a gente tem hoje 6 linhas de negócio abordadas, tá? Então,
financeira, compras, manufatura, venda, supply chain e asset management, tá? E 12 business goals, então 12 objetivos de negócio dentro de cada uma dessas, distribuídos, na verdade, em cada uma dessas linhas de negócio, que são esses 12 bullet points que a gente tem na tela aqui, com mais de 80 métricas, tá? Então, 6 linhas de negócio, 12 objetivos maiores e 80 métricas, tudo isso utilizando experiência de outros clientes que já passaram por esse mesmo processo. Então, a gente entende que essas métricas são bastante assertivas no que diz respeito à confecção, criação, né, elaboração de um plano de adoção do S4HANA. Tá? A estrutura do relatório, olhando assim, é relativamente simples, mas o relatório ele é até um pouco extenso, justamente porque a gente aborda 6 diferentes linhas de negócio com diversos KPIs envolvidos. Mas a estrutura ela é muito linear. Vocês vão ter uma introdução ao relatório, um sumário executivo para aquele executivo que, enfim, não quer entrar muito a fundo nessa informação funcional que a gente tem ali. E depois vocês vão ter todos os nossos findings, todas as nossas considerações e recomendações divididas por linha de negócio. Então, vão ser possivelmente 6 linhas de negócio. Dentro dessas linhas de negócio, 12 objetivos e uma série de KPIs que a gente vai coletar do ambiente de vocês e vai dar essa inferência aí de como vocês estão colocados hoje perante a pares de indústria, o que está sendo mais utilizado pelos pares de indústria e quais são as recomendações de otimização para atingimento daqueles objetivos. Além disso, vocês também vão ter dentro desse mesmo relatório uma seção de próximos passos que vai elencar aí quais serviços de suporte da SAP que a gente entende que podem ajudá-los no atingimento desses objetivos. Então, podem ser serviços pagos, podem ser serviços já inclusos nos contratos de manutenção, depende muito do tipo de recomendação que esteve presente no relatório de vocês. Tá? Então, um ponto importante, como ler essa parte principal das considerações, tá? Eu sugiro, e eu digo até para vocês porque eu também tive que estudar esse conteúdo logo na liberação dele, eu sugiro que vocês sigam essa sequência que tá proposta aqui nesse slide para que vocês não se confundam, né? Então, nessa coluna da esquerda, em verde, a gente tem cada value driver, ou seja, a gente tem cada objetivo, tá? Então, todos os objetivos vão estar listados nessa coluna da esquerda e na coluna principal, ali onde diz Sales Order Creation, Outbound Delivery Creation, ali a gente tem cada process step, cada passo de um processo e as métricas vão ser colocadas dentro da linha, ou seja, dentro da linha do Value Driver, dividido por cada passo. Por isso que a gente diz que é um relatório que ele deixa de ser um relatório de uma linha de negócio único e ele passa a ser um relatório end-to-end, porque a gente tem diversos passos envolvidos organizados por um objetivo específico daquela área. Vocês vão ter esse color coding aqui em cima de cada, aliás, atrás, né, de cada uma das métricas significa o seguinte: uma vez que o cliente tem lá um KPI, tem uma métrica que está verde, significa que ele está posicionado entre os 25% melhores daquela indústria. Então aqui a gente já começa a trazer alguns traços aí de benchmark, vamos dizer assim. Se a informação está em amarelo, o cliente está na média da indústria, e se está em vermelho, nos 25% piores. Tá? Então, todos me ouvindo? Me escutando bem? Tá dando umas cortadas de vez em quando, Marco. Agora consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo. Ele deu um sinal de rede fraca aqui. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, não tem problema nenhum. Podem me interromper, tá bom? Se cortar, eu repito, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de métricas que foram colocadas como 25% melhores, como média, como 25% piores.
Então, por exemplo, aqui a gente tem 3.347 campos, tá? Faltando em ordens incompletas. Tá? Então, aqui a gente coloca o cliente, a gente posiciona o cliente nos 25% piores perante aos pares de indústria dele. No entanto, a gente tem algumas outras métricas aqui que ele está entre os 25% melhores, e a gente tem uma informação aqui que não foi coletada, então entregas automaticamente criadas, que ficou em cinza porque não existe nenhuma informação de benchmark, tá? A SAP não tem essa informação de benchmark, a gente não posiciona o cliente, tá? Terceiro ponto, agora verificando como coluna, a gente traz na parte inferior do slide, na parte inferior do relatório lá que vocês vão ter, cenários de negócio do S/4HANA que podem otimizar, aquele passo em específico. Então, o processo de criação de uma ordem de venda. Quais são os cenários do S/4HANA que podem otimizar? Price Management, Sales Order Management e Processing, Sales Monitoring Analytics. Clicando aqui, vocês vão ser automaticamente direcionados para a página daquele cenário para vocês entenderem especificamente qual capacidade do S4 que pode otimizar aquele passo de negócio. E além disso, a gente coloca ali se vocês estão utilizando aquele cenário, se existe uma utilização baixa daquele cenário, se existe uma utilização média ou alta, tá? Daquele cenário de negócio, na verdade, né? Então aqui não, esse relatório ele não é voltado para o cliente que já está no S4, mas sim aqui ele traz se vocês estão utilizando aquele cenário no ERP, logo faria sentido tê-lo também dentro do S/4HANA, tá? Então, parece confuso essa tela aqui, mas se a gente seguir essa sequência, vocês vão ver que as coisas fazem um pouco mais de sentido. Você começa por value driver, então você começa por objetivo, você vai para a métrica específica dentro daquele objetivo, mas dividida por diferentes passos passos daquele processo. Depois você analisa a parte inferior, que diz respeito aí a possíveis inovações dentro do S/4HANA. Tá? Então, qual que é a grande diferença hoje para o BSR antigo, para o Business Scenario Recommendation antigo, que é aquele que há mais de 2 anos aí a gente já disponibilizou para o mercado? Hoje, vocês possuem duas maneiras de analisar e de interpretar esses resultados. Tá? A primeira é por meio de um PDF interativo, cuja audiência é justamente um executivo, aquele cara que vai bater o martelo, ou que faz parte do processo de decisão de se adotar o S/4HANA ou não. Então, ele é um executivo, ele é um reporte executivo com um pouco mais sumarizado, vai trazer algumas informações de S/4HANA, obviamente, mas não são informações tão a fundo. Ele é um relatório fácil de compartilhar por e-mail, vocês vão recebê-lo, vocês podem direcionar para quem vocês quiser. E a novidade aqui está justamente no fato de que hoje, uma vez que vocês solicitarem isso, vocês também recebem acesso a uma aplicação que a gente tem online que se chama Spotlight, que vai permitir com que os processos, com que os analistas de vocês, os analistas funcionais, o analista daquele processo específico, façam um deep dive naquele cenário e entenda aí quais são essas possíveis otimizações que a gente está colocando, quais são essas métricas de eficiência que a gente está colocando, quais são as possíveis melhorias que vocês podem fazer em cada um desses processos e quais as capacidades dentro do S/4HANA que foram listadas lá para vocês como relevantes. Tá? Então, aqui entrando num exemplo de relatório mesmo. Ponto importante, a gente sempre vai considerar um ID de sistema específico. Então, vocês vão pegar aquele ID lá do ERP de vocês, por exemplo, o PRD, que é o caso do exemplo aqui, de um cliente de produtos de consumo, né, Consumer Products. Vocês vão aplicar todo aquele requisito técnico em cima de um ID específico, nesse caso aqui era um ERP no EHP 6, com o banco Oracle, e todas as informações que vão ser coletadas vão ser naquele sistema específico, tá? Então, é um relatório por sistema. Vocês vão ter uma introdução executiva que vai trazer algumas informações de oportunidade de negócio dentro desse fora, que são informações mais gerais, tá?
Aqui vocês vão trazer aqui a gente vai trazer uma parte específica daquele versionamento, daquele último versionamento do S4. Então, aqui era 19.09, possivelmente se vocês gerarem, daqui a algumas semanas já vai estar lá o 2020. Se é que já não está o 2020, agora não sei afirmar, mas eu acredito que já estejamos trazendo informações aqui do S4 2020. Aqui vocês vão receber o acesso para o Spotlight, que é essa plataforma online. Então, dentro do próprio relatório, dentro do próprio PDF, vocês vão ter o link para acessar a plataforma. Tá? Conforme a gente falou, além das informações específicas do negócio de vocês, a gente também traz uma série de informações de indústria, a título de benchmark. Então, aqui a gente traz os principais trends, né, as principais tendências aí de indústria, quais são os principais desafios, quais são as tendências, quais são os principais value drivers. E value drivers, a gente lê a própria expressão, né, sugere uma expressão mais comercial, mas na verdade aqui a gente está falando de objetivo mesmo. Quais são os principais objetivos daquela indústria, para que vocês até entendam, né, o que os pares estão, quais são os desafios dos pares de vocês. Então, aqui a gente também traz essa informação da indústria específica, lembrando que essa indústria aqui, que vai aparecer, por exemplo, nesse caso, Consumer Products, ela é selecionada pelo próprio cliente no pedido do relatório. Então, vocês vão ter as informações da indústria que vocês mesmos selecionaram lá no processo de solicitação. Aqui, possíveis aceleradores do benefício para essa indústria específica. Então, indústria que o cliente mesmo selecionou. Conforme colocamos, a gente analisa 6 diferentes LOB, 6 diferentes linhas de negócio. Então, financeiro, sourcing, procurement, sales, supply chain, manufatura e asset management. Então, vocês vão ter todas as recomendações organizadas por essas 6 linhas de negócio. E aqui a gente traz o quão alto ou não está a utilização do cliente dentro daquela linha de negócio. Então, aqui, por exemplo, na parte de manufatura, na parte de finanças, a gente tem as principais linhas de negócios aí utilizadas pelo cliente. Supply chain não tem tanto, sourcing, procurement, compras não tem tanto, sales, né, vendas também temos uma série de cenários sendo utilizados, e a parte de asset management é a parte com menor, a linha de negócio com menor utilização por parte desse cliente aqui, tá? Nesse exemplo. Dentro de cada uma dessas linhas de negócio, vocês vão ter diferentes objetivos. Então, aqui na parte de finanças, a gente tem 3 objetivos diferentes. Na parte de manufatura, a gente tem 2. Sourcing e procurement tem só 1. Então, aqui são os value drivers, tá? Que a gente tanto falou. E a partir dentro desses value drivers que vocês vão ter essas métricas que foram coletadas do ambiente de vocês, tá? Então, aqui a gente tem mais um exemplo financeiro, né? Então, conforme a gente sugere lá a leitura, a gente começa pela coluna da esquerda, ali em verde, então entendendo quais são os objetivos, tá? Então, redução de custos financeiros, redução de esforços de contabilidade e de fechamento. Em cada uma dessas colunas aqui, cada um desses process steps, vocês vão ter métricas, tá? Que não necessariamente dizem respeito a um processo específico, né? Mas é uma consolidação. Aqui é end-to-end, então a parte de custo de produto, a parte de contabilidade, a parte de pagamentos. Então, todas essas métricas elas estão aqui distribuídas, e o Color Code sugere que, por exemplo, aqui a gente tem duas métricas que estão colocadas nos 25% piores da indústria, 2 métricas verdes que estão nos melhores, as amarelas que estão ali na média, e aqui embaixo todos os cenários do S4HANA que podem beneficiar esses process steps específicos, na parte de cash management, na parte de comunicação e pagamentos com bancos, financial accounting, enfim. Já indicando também se o cliente utiliza aquele cenário, né, o cenário correspondente dentro do ERP ou não. Então, por exemplo, cash management o cliente não utiliza. Parte de pagamentos e de comunicação bancária o cliente não utiliza. Parte de financial accounting o cliente utiliza. Ele está com 3 estrelas aqui, ele tem uma utilização alta. Faz sentido avaliar isso porque eu já utilizo e possivelmente vou utilizar dentro do S4HANA. Basta clicar aqui que vocês vão ser direcionados para a página daquele cenário específico, daquela capacidade específica. Eu quero ver todas as recomendações.
clicando aqui, vocês vão ter a lista de todas essas inovações que a gente está recomendando no S/4HANA, tá? Clicando nesse botão Spotlight aqui, vocês vão ser direcionados para a nossa plataforma online, então vocês vão ter exatamente essas métricas aqui, exatamente esses objetivos aqui, numa plataforma navegável, de forma que vocês consigam explorar em maior detalhe, tá? Detalhes que são esses aqui. Então, vocês podem ver que são exatamente os mesmos cenários, account receivables, né, os mesmos process steps, quer dizer, account receivables, account payables, general ledger accounting. Aqui a gente tem exatamente a mesma coisa, tá? Então, recebíveis, pagamentos, né, parte de contabilidade, distribuído aqui em linhas. Então, entrando em cada um desses process steps aqui, dessas métricas, vocês vão ter lá a colocação, né, a posição de vocês nos pares de indústria e até mesmo possíveis root causes aí, né, possíveis causas raízes para vocês estarem colocados, por exemplo, entre os 25 piores ou na média. Então é um ponto bastante interessante. Mais para frente a gente entra direto no Spotlight, tá? Então aqui é o exemplo no relatório. Vamos pegar, por exemplo, essa parte de pagamentos ali que estão atrasados, né? Itens que estão vencidos já ou em aberto, tá? Na parte de pagamentos aqui a gente tem 80 mil itens, tá? Se tu clicares ali, tu vai ser direcionado para essa página aqui. E aqui é muito interessante. Aqui é justamente o destrinchamento dessa métrica que a gente trouxe. O cliente tem 80 mil itens em aberto, tá? Ele está nos 25% piores da indústria, tá? A média é em torno de 108, 873 ali iniciam-se os 25% piores e os melhores é 15%. É uma empresa que realmente está muito enxuta, tem pouquíssimos itens em aberto, tá? Então aqui a gente coloca o cliente nos 25% piores. Qual é a idade desses itens? Então, 17% tem até 3 meses de idade, né? São itens relativamente recentes. Aqui a gente não vê muito problema de 3 a 6 meses, 10% de 6 a 12 meses, 10% de 1 a 3 anos, e aqui a gente tem 59% desse volume aqui, que é um volume alto, 80 mil itens, com mais de 3 anos, o que sugere que são itens que possivelmente simplesmente não foram limpados no ambiente, ou seja, é lixo, é informação que o cliente pode simplesmente ir lá limpar, pode analisar e limpar, uma vez que isso só está ocupando espaço lá no ambiente, porque itens com mais de 3 anos de idade, possivelmente aquele processo ainda não segue em aberto. Ponto importante, quais company codes, quais plantas, né, daquela indústria, daquela empresa que possuem a maior quantidade de itens em aberto. Então, aqui 53 mil estão no headquarter, tá? Ou seja, 67% desse volume todo aqui está no headquarter. Então, o trabalho maior seria nesse company code. E aqui a gente tem outras plantas também, outras fábricas, né? Com a sua respectiva porcentagem perante a esse número total aqui, que é 80 mil. Implicações, né? Entendendo o problema. Aqui são informações mais gerais, tá? Não foi feita uma análise específica para aquele cliente, mas quais são as possíveis root causes daquele tipo de problema ali? Quais são os possíveis impactos daquele tipo de problema ali? Então, a gente traz essa informação, a gente traz o destrinchamento dessa métrica, né, para o próprio cliente, e a gente também sugere quais são as consequências e as possíveis causas mais comuns nesse tipo de situação, tá? Legal. Então aqui, uma vez que analisamos essas métricas, né, essas informações específicas do cenário do cliente, a gente passa para a parte inferior do slide, que é como a SAP ajuda. Quais são as capacidades do SAP S/4HANA que a gente entende serem mais relevantes para aquele processo ali. Clicando aqui, conforme eu falei, vocês vão ser direcionados para uma página específica da capacidade. Aqui vocês vão ter a descrição daquela funcionalidade dentro do S/4HANA. Quais foram os objetivos que motivaram a gente a recomendar aquele cenário específico do S/4HANA para vocês? Quais são as novidades dentro do 1909? Tá. E aqui também referências a páginas externas, então detalhes sobre aquele cenário específico, quais são os aplicativos Fiori relacionados àquele cenário específico, informações de vídeos e também
soluções auxiliares, né, soluções adicionais aí que poderiam apoiá-los de forma complementar, uma vez que vocês ativarem aquele cenário dentro do S4. Tá? Então aqui, se vocês clicarem lá no início do relatório, onde tem All Recommendations, se vocês clicarem lá, vocês vão ter todos os cenários, todos os business scenarios do S4 que a gente entende que são relevantes para vocês. Então aqui vocês vão ter uma classificação da intensidade do uso, então quais cenários vocês mais estão utilizando dentro do ERP, quais cenários são mais populares na indústria, tá? Se existem aplicativos Fiori ou não e a quantidade de transações que motivaram a gente a recomendar para vocês. Então, por exemplo, não sei se vocês se recordam, mas na parte de Financial Accounting, a gente tinha 3 estrelas lá naquele slide inicial. Então, significa que o cliente usa com uma intensidade grande. Por quê? Porque 76 transações sugeriram que o cliente está utilizando aquele cenário, ou seja, a gente comprova, vamos dizer assim, que de fato aquele módulo ali, aquela capacidade do S4 seria relevante para o cliente. Aquele módulo não, né? Aquela capacidade, aquele processo específico. Tá? E aqui a gente traz todos os outros cenários que têm uma intensidade aliás, todos os outros cenários que têm uma intensidade de utilização, sim, por parte dos pares de indústria menor, mas que podem eventualmente apoiar. Então aqui a gente está listando praticamente tudo que existe de disponível dentro do S4HANA. Tá? Aqui alguns exemplos de processo, se vocês clicarem nesse link na parte inferior da tela, vocês vão ter inclusive o white paper do S4 trazendo toda a descrição daquele processo. E aqui uma referência de cliente que utiliza o S4HANA e que está obtendo benefícios a partir da utilização daqueles cenários que estão sendo ali recomendados. Tá? A última parte, a parte de next steps do relatório, traz justamente quais ofertas que a gente entende que são mais relevantes, ofertas de suporte TCP que são mais relevantes para apoiá-los aí nesse processo de movimento para o S4. Então, são ferramentas, são serviços, são programas, enfim, uma série de recomendações aí dentro do S4HANA que podem apoiá-los em cada uma dessas fases, né? Na parte de análise, na parte de definição de estratégia, de construção do caso, inclusive de adoção propriamente aí, de início de projeto do S4HANA. Aqui, especificamente nessa parte de serviços, tá? Nem todos esses serviços eles são inclusos no contrato de manutenção. A gente tem, por exemplo, aqui o Value Map, o Solution Manager são benefícios para o cliente Enterprise Port, ou seja, que já estão inclusos lá no pacote de manutenção. No entanto, se a gente for pegar aqui, por exemplo, um Value Assurance, aqui na parte inferior, isso aqui é um serviço pago, tá? É um serviço pago da organização de Premium Engagement de serviços da SAP, que é um serviço super interessante, né, no sentido de apoio, aí, bastante customizado, bastante direcionado para a adoção do S4, mas ela não faz parte do contrato de manutenção, tá? Trata-se de um contrato separado, tá bom? Agora vamos para a novidade, né? Esse material aqui ele vai ser compartilhado com vocês, tá? Então vocês vão ter acesso a uma versão demo do Spotlight, vocês vão poder navegar, enfim, e descobrir por vocês mesmos quais são as possibilidades de navegação dessa ferramenta online, tá? Eu vou entrar aqui na ferramenta online também, mas eu quero trazer alguns slides sobre, porque a versão que eu tenho acesso ela é um pouco diferente da que vocês terão, então eu não quero deixar de fazer alguns comentários, tá? Primeiro ponto, uma vez que vocês entrarem no projeto de vocês lá no Spotlight, vocês vão ter sempre duas caixinhas lá na parte superior da tela, que é o botão de Help e o botão de Fundamentals Video, tá? Então, o que isso significa? Que em cada página que vocês tiverem, vocês vão ter a possibilidade de ver quais são as recomendações de consumo do conteúdo que está lá naquela página e um vídeo de demonstração de como navegar lá. Então, vocês vão ter sempre uma assistência em cada uma das páginas do Spotlight, tá? Existem diversas formas de navegar, existem diversas formas de consumir esse conteúdo. As informações são exatamente as mesmas do relatório, mas eu vou mostrar para vocês aqui. E agora é um momento de tensão, né? Porque a minha rede não está das melhores hoje, mas vamos tentar navegar aqui para mostrar para vocês como funciona o negócio na prática. Todo mundo me ouvindo bem ainda? Cortando muito? Não, Marcos, agora tá limpo. Beleza, que bom.
Ah, deixei muito tempo aberto, peraí. Vivendo perigosamente, né? Navegar num dia que a internet não tá muito boa não é o mais recomendado, mas vamos lá. Beleza, aqui estamos logados. Então, esse é um exemplo de relatório, tá? As métricas, elas são diferentes das métricas que estão no material que eu acabei de apresentar, mas existem diversas formas de navegar aqui, tá? Se vocês virem aqui em Reports, vocês vão ter 3 diferentes seções, tá? Então, de novo, aqui o processo ele é sempre end-to-end, a gente não está pegando um passo específico daquele processo, a gente está pegando situações mais abrangentes. Então, por exemplo, a parte de manufatura, desde o planejamento até a produção de um item, então diversas métricas aqui, e em cada uma dessas métricas vocês vão ter a mesma quebra de informação que estava presente lá no relatório. Então, quais são as plantas, né, que têm componentes falhando, né, ordens indicando a falha de componente. Então, a principal planta é lá da China, depois é a da Alemanha, assim por diante. Aqui está a colocação, tá, de vocês perante aos pares. Então, aqui a gente tem uma situação de média, né, cor amarela, possíveis causas, possíveis impactos de negócio, e aqui o KPI específico. Clicando aqui, vocês vão ser direcionados para o nosso catálogo de KPIs de processos de negócio que podem ser ativados, que vocês podem inclusive estabelecer, por exemplo, um monitoramento lá dentro do Solution Manager, caso aquele KPI seja importante para o negócio de vocês, tá? Então aqui vocês têm todos esses process steps, tá? Clicando, vocês vão ter todas essas referências, e aqui na parte de recomendações, meu Skype não sai, agora sim. E aqui nessa parte de recomendações, vocês vão ter as principais recomendações para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui de novo para a parte financeira, clicando, vocês vão direto lá para a descrição do Financial Accounting dentro do S4. Então, aqui todos os aplicativos Fiori, quais são as melhores práticas, qual que é o roadmap, informações, produtos licenciados, produtos relacionados, licenças. Então, toda a descrição do cenário dentro do S4. E aqui é muito interessante, são todas as recomendações de cenário do S4, tá? Indicando quais são as transações que motivaram aquela recomendação. Tá? Então, aqui vocês conseguem entender exatamente por que a gente está recomendando um determinado cenário do S4HANA. Tá? Quais são as transações que são impactadas. E aqui vocês vão ser direcionados para uma página que vai explicar em maior detalhe, assim como lá no quadrante superior, em maior detalhe qual é o benefício daquela capacidade daquele processo dentro do S4HANA. Então, assim, pessoal, tem muitas maneiras de navegar no Spotlight, tá? Vocês podem ir especificamente para a parte por exemplo, do RP, qual que é o cenário de utilização hoje do RP. Aqui a gente tem quais transações que envolvem maior número de usuários e maior esforço manual. Então, existe muita informação que pode ser consumida aqui dentro do Spotlight. Aqui a gente sugere uma sequência de navegação, tá? São diversos slides, mas eu recomendo fortemente que isso aqui seja feito, que essa navegação seja feita para que vocês entendam especificamente quais são as motivações e as recomendações que a gente está colocando. Marcos, outro ponto. Oi. Desculpa, eu queria só fazer uma pergunta que eu tenho mais. Imagina. E esse cara tá simplesmente sensacional. Sensacional. A diferença em nível de informação, olha, eu diria que é até uma obrigação as empresas rodarem, mesmo se não for para S4HANA agora, mas, cara, é fantástico. A pergunta que eu te faria é só duas. O que tu vê de diferença em relação ao Readiness Check, né? Uhum. Que antigamente, quando alguém não tinha SAP, porque esse cara aí é só para SAP, né? Quando o cara não tinha SAP, vamos imaginar que o cara tem um sistema X e quer ir para SAP. Antigamente tinha um cara que abria e ia botando tua área de negócio, ia informando manualmente, né? E aí eu acho que era Browser Manager, algo parecido, Solution Browser, eu acho. E aí a SAP te dava um relatório dizendo, bom, então, para tua empresa que não tem SAP, mas tem esse cenário, a gente recomenda isso.
porque esse Solution Browser seria praticamente toda a proposta comercial. Então, a pergunta que eu te faço é qual é a diferença em relação ao Readiness Check e se tem alguma coisa que eu possa fazer isso como eu tinha antes no Solution Browser. Obrigado. Tá. Jale, eu que agradeço pela pergunta e pelo feedback positivo com relação à solução, tá? Obrigado mesmo, obrigado pela participação também. Show de bola. Vamos lá, perguntas, tá? Primeiro, diferença do BSR ao Readiness Check, tá? Eu considero soluções, serviços complementares. O Readiness Check, vocês vão ter mais informações técnicas, tá? Então, vocês vão analisar os principais quadrantes técnicos que devem ser considerados num processo de conversão. Por exemplo, lá no Readiness Check, tu vai ter compatibilidade de add-on, tu vai ter quantidade de códigos customizados que devem ser preparados, tu vai ter Fiori Apps, tá? Que aqui também tem, na verdade, Fiori Apps. Tu vai ter uma inferência de sizing, né? Então, como fazer... informações de como fazer o cálculo do sizing. Mas o Readiness Check em si, ele analisa mais os aspectos técnicos desse processo de conversão, tá? O BSR hoje, ele praticamente não traz informação técnica, né? Então a gente não fala aqui de customização, a gente não fala de banco, a gente fala de funcional mesmo, exatamente. Perfeito. O que eu diria, tá? Minha recomendação, minha visão. Para mim, são as duas melhores entregas que a gente tem para esse processo de estudo. Eu assim como você, eu considero praticamente obrigatório. Cara, tá num processo de estudo de conversão, tá num processo de criação de business case, Readiness Check e BSR. Para mim, são os dois melhores serviços que a gente tem. Tá? Respondendo a tua segunda pergunta, para o cliente que não tem um cenário de utilização, para um cliente que não tem esse objeto de estudo, que é o ERP, eu acredito que a melhor ferramenta seja o Transformation Navigator. Transformation Navigator SAP. Tá? O Transformation Navigator ele é o seguinte, ele é uma ferramenta que ele pode ser... Aqui a gente está falando especificamente de solução, tá? De roadmap de produto. Ele tem duas maneiras de se preencher. Tá? Uma é, por exemplo, o cliente fazer o upload de uma série de informações extraídas do Solution Manager lá na ferramenta para que a gente consiga estabelecer esse em termos de solução. Então, tipo, o cliente tem lá um cenário de utilização do HCM no ERP, ele vai te recomendar, por exemplo, o cenário de RH do S4, vai te recomendar um SuccessFactors. Aí é um a partir daquele insumo que o cliente subiu. Mas o cliente que não tem um ERP e ele quer saber qual que é o cenário de utilização do S4 ou de soluções em geral do SAP que ele deve contratar, aí usando o Transformation Navigator ele vai simplesmente responder perguntas, tá? E vai receber como produto esse guia de transformação. Então aqui pode ser para o cliente que já tem base instalada ou não, porque na verdade basta simplesmente preencher essas perguntas, eu não sei se eu vou conseguir acessar agora, mas basta simplesmente preencher aquelas perguntas, detalhar o cenário de utilização do ERP de vocês, para que vocês consigam receber esse produto aí, que é justamente uma sugestão de roadmap de solução. Tá? Então aqui, justamente aqui que eu queria mostrar. Eu quero começar com um acesso rápido, que eu vou só preencher lá o meu cenário, eu quero começar um acesso rápido do zero, ou já começar com um template de indústria. Então aqui eu tenho 3 formas de começar essa navegação, mas todas elas vão chegar no mesmo produto, que é uma inferência aí de quais módulos, quais produtos que o cliente deve utilizar uma vez que ele quer inovar, vamos dizer assim, né, nessa jornada aí de como uma empresa inteligente. Tá? Muito obrigado, bicho. Nada, cara, nada, que isso. Deixa eu já mandar aqui, ó, vamos ver. A gente tem chat aqui, Deixa eu mandar o link para que tu tenhas aí como referência. Aqui. Show de bola. Aqui eu já estou logado, tá? Eu tenho o single sign-on, mas possivelmente vai pedir o S-User de vocês para vocês chegarem nessa mesma página que eu tô. Bom? Respondidas as perguntas? Completamente. Muito obrigado. Show de bola. Eu que agradeço, que isso. Então, assim, fechando, né? Até para a gente respeitar aqui o horário.
Qual que é o processo de solicitação, tá? Primeiro, o requisito técnico ele envolve a aplicação de 2 notas, tá? Inclusive, Jarley, deixa eu até te falar, essas notas aqui, elas são divididas entre BSR e Readiness Check. Uma vez que tu aplica o requisito de um, tu já tem uma série de passos que podem ser aproveitados para o outro. Então, o esforço ele é menor. Pode pedir os 2 juntos ali, o esforço não vai ser tão grande, vai ter as 2 melhores ferramentas aí, na minha opinião, na minha visão, né, para esse processo de estudo. Então, são 2 notas, vão ser gerados 2 arquivos, vocês vão fazer o upload desses arquivos lá na página, né, s4hana.com, tá? Vocês vão ter que dar um agreement lá, vão ter que concordar, né, com a utilização daquelas informações para confecção do relatório. Uma vez que vocês confirmarem isso, vocês vão receber, tá? Vocês vão lá selecionar um e-mail, né? Vocês vão indicar um e-mail, depois vocês vão receber esse PDF, tá? Assim como a gente navegou aqui com a versão material, né, com a versão física, o PDF em si e o link para o Spotlight, que vai ser referenciado lá dentro do PDF. Então, você está navegando, você pode acessar o Spotlight ou você pode acessar o Spotlight direto. Enfim, o que a gente sugere? Geralmente, PDF para uma audiência um pouco mais executiva e o Spotlight para aquele cara que quer ir a fundo naquela recomendação. A navegação do Spotlight é um pouco mais complicada, tá? Aqui a gente sugere uma sequência, mas ela é um pouco mais complicada porque existem diversas formas de consumir o mesmo conteúdo. Mas se vocês forem a fundo, vocês vão ver que existem muitas possibilidades dentro daquela ferramenta, tá? São muitas informações que são encontradas nessa plataforma, e a ideia é que gradativamente a gente vá complementando a plataforma com mais e mais detalhes sobre as recomendações e sobre esses processos do cliente. Inclusive, se eu não me engano, daqui 2 semanas a gente já tem uma atualização que vai trazer algumas melhorias no Spotlight, tá? Gente, da minha parte é isso, o material vai ser compartilhado, o material está cheio de links, tá? O link para a ferramenta em si, o link para o Spotlight, para a versão demo, vocês já vão ter aqui no próprio PPT um usuário, deixa eu achar, não, mais para baixo. Um usuário e uma senha para que vocês consigam navegar, dar uma brincada ali no Spotlight. E, obviamente, quando vocês fizerem a geração para as suas companhias, vocês vão ter o seu próprio usuário, sua própria senha, né, com as informações lá de negócio de vocês. Tá? Vamos ver. A gente tem até 10h15, eu acho. Alguma pergunta? Uma pergunta, feedback, comentário, enfim, estamos abertos aí. Eu quero, antes de mais nada, né, agradecer aí a presença de todos, tá? O prestígio aí, a gente sabe que existe uma oferta muito grande de conteúdo online, então vocês desprenderem aí 1 hora do dia de vocês é realmente um motivo de bastante satisfação para a gente. Quero pedir desculpas, viu, pelos problemas técnicos aí que nós tivemos, que eu tive, na verdade, foi minha rede aqui. Lady Murphy, né, nunca acontece, mas hoje que era importante aconteceu, sinto muito mesmo. E quero me colocar à disposição, tá? Deixa eu aproveitar aqui o chat. Opa, colocando meu e-mail, pessoal. Me colocar à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram uma documentação, alguma coisa nesse sentido aí, vocês podem me acionar por e-mail. Fico à disposição de todo mundo. Tá? Acho que a gente tem uma pesquisa, né, Jesus e Rose? Se eu não me engano, não. Isso, a pesquisa ela vai ser enviada posteriormente por e-mail para quem está na reunião e quem foi inscrito também. Legal, show de bola. Bom, se não temos perguntas, acho que temos aqui o Everton conosco ainda, o Laércio, o Jarley já saiu. Se não temos perguntas, a gente encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção de vocês, viu? Agradeço mesmo aí pela disponibilidade, pela atenção. Espero que tenham gostado e fico à disposição aí para o que vocês precisarem, no sentido de entender qual oferta é aderente, qual programa faz sentido ou não faz. Estamos aí sempre a postos para ajudá-los, tá bom? Valeu. Opa, show de bola. Muito obrigado, pessoal. Também gostaria de agradecer a presença de todos. O ano que vem, vamos ver se a gente consegue fazer mais reuniões também. E o ano que vem seja melhor para todo mundo aí. Um bom final de ano para todos. Bom final de ano para todos. Um grande abraço, pessoal. Obrigado.